Nós estamos juntos aqui para celebrar o Senhor por tudo que Ele é para nós. Nessa abertura do mês da família, nós estamos aí, esse tema, né, minha casa, nosso lar, nosso altar, que você reflita sobre isso e a gente possa aprender sobre esse tema ao longo desse mês, com foco na família. De novo aí agradecendo e fazendo aí, irmãos, uma defesa aos nossos irmãos do som, que eles estão ali se esforçando. A mesa está ali com um probleminha, e às vezes aperta um botão, aí aperta outro lá, mas essa semana nós vamos levar essa mesa aí para o reparo. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão ali se esforçando para manter o som funcionando bem, não é? Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35 de Gênesis. Gênesis 35, nós vamos ler os versículos de 1 a 3, esse texto da palavra de Deus. Deus, Ele está chamando as nossas famílias aqui a reconstruir, a voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, é construir e ter a consciência de edificar na nossa casa um altar para o Senhor. Ah, pastor, mas eu sou crente desde que nasci. Então a Bíblia vai nos desafiar ao longo desses domingos sobre como a gente está realmente aí levantando um altar diante do Senhor. Gênesis 35, de 1 a 3, diz assim: Disse Deus a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Pai bendito, nós te louvamos por estarmos na tua casa nesta manhã de domingo, Senhor, e nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça sobre nós. Já erguemos louvores a ti, cantando a Deus, mas te pedimos que nossas vidas sejam vidas que te louvam, quando falamos, quando pensamos e quando agimos. Não somente aqui neste lugar que nos reunimos como filhos do Senhor, mas onde estivermos, em todos os lugares, que sejamos testemunhas do teu amor e da tua graça. Fala conosco, Pai, nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Começando esse mês da família, com esse tema, eu e você precisamos pensar e nos conscientizar de que o inimigo tem nos atacado todos os dias. Todos os dias ele tenta fragmentar a nossa família, dividir a família. Ele tenta enfraquecer a família. Ele tenta enfraquecer os laços familiares. Tenta enfraquecer a unidade entre filhos e pais. Tenta enfraquecer a união entre os casais. Porque se uma família estiver fragmentada, se uma família estiver dividida, ela não vai subsistir aos ataques do inimigo. Jesus disse certa vez que o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E é essa a realidade, ele não brinca de ser nosso inimigo. Ele está o tempo inteiro atuando. E ele atua contra as duas instituições que Deus criou. A família, a primeira delas, e a igreja do Senhor. A fim de que, então, essas duas instituições criadas por Deus sejam enfraquecidas. E se eu e você não vigiarmos, nossas famílias serão enfraquecidas. Nossas famílias viverão momentos difíceis. Pessoas vão continuar pensando em desistir de seus casamentos. Pais vão continuar pensando em desistir dos seus filhos. Filhos se isolam cada vez mais em seus próprios projetos e esquecem da comunhão e da honra aos seus pais. É o que a gente vê na sociedade do tempo de hoje. Por isso devemos colocar as nossas vidas diante do Senhor, que é essa ordem do que nós cantamos. Senhor Jesus, eu te dou a minha vida, eu te dou o meu lar, eu te dou a minha família, porque não adianta você colocar a sua casa diante do Senhor e a sua vida não. É o contrário, é você primeiro. Porque eu e você devemos ser a mudança que desejamos ver em nossas casas.
E quando Deus começa a operar a mudança no nosso coração, então, assim, nós somos instrumentos para que haja transformação nos nossos lares. A chave para que as famílias estejam cada vez mais fortalecidas é a intimidade com o Senhor, ter intimidade com o Pai. Porque o altar é esse lugar de intimidade, o altar é um lugar de entrega, de rendição, de adoração ao Senhor. E assim, os nossos lares, as nossas casas devem ser esses altares verdadeiros. Porque a intimidade com Deus começa no plano individual, cada um de nós, e vai expandindo para a família, vai expandindo para a igreja, e aí começa então essa intimidade a influenciar a sociedade. Não há intimidade com Deus sem altar para louvar e adorar ao seu nome. Não é possível ter proximidade com o Senhor. Por isso, o nosso desafio é que a nossa família seja ali, então, aquela que experimenta essa intimidade com Deus, nesse tema, nossa casa, nosso altar. Ainda que muitas famílias vivam hoje essa intimidade com o Senhor, muitas continuam sofrendo. Sofrem porque há ausência de Deus, há distanciamento do Senhor, há distanciamento entre os familiares, há uma indiferença pela dor do outro, pelas necessidades do outro. Nunca se viu tantos lares marcados pela violência doméstica. A violência doméstica que nem sempre é física, mas intensamente psicológica, emocional muitas vezes. E isso tem acontecido, tem marcado as famílias e, pasmem, muitas famílias de membros de igrejas evangélicas por aí. Segundo a estatística aí da Secretaria de Segurança, 48% das mulheres que registram uma ocorrência contra uma violência doméstica, seus maridos se dizem evangélicos, membros de igreja. O povo de Deus está indo na correnteza da sociedade como um todo, ao passo que deveria ser o contrário, ser uma referência positiva de como viver em casa, como viver em família, como valorizar o lar, como valorizar os laços familiares em todo momento. Tudo isso está ligado à falta de um altar para o Senhor em casa, à falta de um altar para o Senhor na vida. Na Bíblia, o altar representa um lugar de encontro com Deus. Na Bíblia, o altar representa um lugar de entrega, de adoração, de rendição. Também um lugar de esperança, porque quando eu entrego ao Senhor todo o fardo pesado que eu carrego, como Ele mesmo diz, eu sinto um alívio e sinto a esperança de que o Senhor há de ter uma resposta para mim no tempo dEle, do jeito dEle, mas não importa quando for e o que for, será o que é bom, agradável e perfeito, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Altar também é lugar de aconchego, porque no altar nós sentimos ali a presença do Pai nos acolhendo, nos abraçando, nos fortalecendo. Toda vez que o altar era restaurado na vida do povo de Deus, a presença de Deus voltava a se manifestar e aquele povo vivia um tempo de fidelidade ao Senhor, um tempo de dependência do Senhor, um tempo de bênção do Senhor na vida daquele povo ali. O capítulo 35 de Gênesis conta a história, e aí um pouco avançado da história, de um homem chamado Jacó. E a gente conhece a história de Jacó. Jacó, ele não começou como homem de altar, ele começou como uma pessoa de competição. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Estavam brigando para ver quem ia sair primeiro. Ele já começa ali, e ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, Esaú, e ele ganha um nome, e o nome dele carrega ali um pouco dessa realidade. O nome Jacó, você sabe muito bem, significa aquele que tenta tomar o lugar de alguém, aquele que manipula, aquele que engana. Ele carrega esse nome aí, e você sabe que a história de Jacó é assim marcada. Um dia ele aproveita uma oportunidade de uma vulnerabilidade do seu irmão Esaú. O texto diz que Esaú chegou com fome, lá em Gênesis 25, chegou com fome, cansado, e o Jacó estava fazendo um ensopado vermelho, cheiroso, e aí Esaú disse: me dá um prato disso aí. Claro, te dou. Você me dá o direito da primogenitura, e eu te dou ali. Esaú, ali, naquele momento ali, né,
enfraquecido, com fome, não olhou muito bem para o que era isso, e Esaú então faz uma troca com Jacó, de um prato de comida pela primogenitura, e naquele momento ali, Jacó ele negocia e ele conquista algo que é espiritual, usando meios carnais, porque o direito da primogenitura era a bênção espiritual que o filho primogênito recebia do pai. Era algo importante, era uma bênção especial. Eu até hoje tenho o hábito de pedir bênção à minha mãe. Quando eu ligo lá para o Mato Grosso, bênção, mãe, Deus abençoe. Os meninos a gente tem que ficar assim, pede bênção, né? Bênção. Né? Então é nesse esquema, mas é uma reverência, a autoridade que os pais têm sobre os filhos. A sociedade, ela tenta diluir isso. O pastor Douglas tem autoridade sobre a vida da Giovana, ele é pai dela. Nós temos sobre Vanessa, Daniele, Lucas, Pedro, João e Felipe. E assim vai. Né? Se desse para vir mais umas meninas aí, né, amor? Né? Agora, poxa, seria bom, né? Tentar mais umas menininhas aí. Vamos ver, ela não está muito animada não, mas vamos lá. Só os netos. Mas existia essa importância, essa reverência, era algo espiritual. O pai, ele estendia a mão e abençoava o seu filho primogênito ali. Mas aí naquele momento Jacó, ele aproveita uma oportunidade, entre aspas ali, passa a perna no seu irmão, e ele então conquista algo espiritual usando um método carnal. E depois disso, não satisfeito com isso, em ajuda com a sua mãe também, ele pega ali, você conhece a história, ele bota uma pele de um animal, para ele parecer com seu irmão Esaú peludo, ele fica ali, ele engana seu pai. E ele recebe a bênção, então, no lugar do seu irmão. E a consequência dessa desonestidade é que Esaú começa a ter ódio, rancor do seu irmão, e Jacó tem que meter o pé dali. Ele sai, então, da sua cidade, e vai, então, para ali, para Padã Arã, lá para o seu tio Labão, e aí a chave vira, porque aquele que era o enganador acaba sendo enganado. Ele chega ali, apaixonado, diz que vai trabalhar 7 anos para ter ali a sua esposa, mas na hora que ele chega lá, que ele trabalha, ao invés dele ganhar a esposa, a jovem que ele amava, ele ganha a irmã mais velha. E depois ele tem que trabalhar mais 7 anos. Ele foi enganado nesse momento ali, experimentou um pouquinho da sua artimanha, mas continuou a sua vida ali, porque foram aproximadamente 20 anos de Deus trabalhando na vida do Jacó. E quando ele sai, ele vai fugindo de Esaú, indo para Padã Arã, em dado momento ele para no caminho, pega uma pedra e usa de travesseiro e dorme, e ele tem um sonho. O texto diz isso, o texto aqui de Gênesis 28, e ele tem um sonho, ele vê uma escada chegando até o céu, e ele então, quando ele acorda, ele sente ali a presença de Deus. E ele, então, em Gênesis capítulo 28, versículo 10, ele diz: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E aí ele toma aquela pedra, e ele então coloca aquela pedra em pé, derrama óleo sobre ela, e ele então chama aquele lugar ali de Betel. Ele diz: e temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. É um lugar santo. Esse lugar aqui é marcado pela presença de Deus. Ele tem aquela primeira experiência ali, e começa então um tempo de ser moldado pelo Senhor. Se apaixona por Raquel, mas casa com Lia, e depois também com Raquel, é explorado pelo seu sogro, Labão, durante muito tempo, mas depois ele começa a prosperar. Passam-se os anos ali, e então Jacó, depois de 20 anos, resolve voltar para sua terra e ter um encontro com seu irmão Esaú. Só que ele começa a trajetória de volta para reencontrar com seu irmão e começa a pensar: como é que vai estar lá Esaú? Tinha uma vez que eu tive notícia dele, ele queria me matar. Como é que vai chegar lá? Como é que eu vou ser recebido? E ele tinha muito gado, tinha muitas propriedades, vai mandando gente na frente, mas chega um determinado momento que ele então para ali na véspera de se encontrar com seu irmão e tem uma luta com Deus.
Tem um momento ali que ele luta com um anjo do Senhor. E Deus muda até o nome de Jacó a partir dali. O nome dele deixa de ser um nome com aquele peso que ele tinha, aquele nome de enganador, recebe o nome de Israel, que significa Deus governa. Deus ali naquele momento diz, a partir de agora, não é mais você com os seus interesses que vai governar a sua vida, mas serei eu que vou governar a sua vida a partir daqui. E aí no dia seguinte, ele se encontra com Esaú, há uma grande reconciliação com o seu irmão, eles choram, então ali vivem em paz naquele momento, mas parece que acabou, linda história, um fim bonito, depois de anos os irmãos se reconciliam, fica tudo em paz, mas não é isso que acontece. Depois daquele momento de reconciliação ali, que eles estão ali, e passa um momento difícil na família de Jacó, quando a sua filha, Diná, ela é violentada em Siquém. Quando ela então passa por esse momento e os seus irmãos ali com o desejo de vingança, fazem aquela tragédia na cidade de Siquém ali, agem com uma violência muito grande, faltou sabedoria ali, o ambiente fica difícil naquele momento ali, para eles saem daquele momento, e é exatamente quando chega aí, nesse momento que Jacó então volta a Betel. Deus dá uma ordem para ele ali, e diz, volte e suba a Betel. Sabe por quê? Betel foi o lugar que tudo começou na vida do Jacó. Foi o primeiro lugar onde ele teve um encontro, uma experiência com o Senhor. Quando ele estava fugindo do seu irmão. Quando tudo começava ali a mudar na vida dele. Ele deixou o conforto, a sua casa, a mãe que protegia, que bajulava, ele era um predileto ali. Ele vai para um lugar diferente, com um tio que começa a explorá-lo, mas é aquele momento que ele tem a primeira experiência com Deus. E aí Deus diz, olha, volta lá naquele lugar onde você me encontrou pela primeira vez. Volta lá naquele lugar e restaura ali aquilo que você sentiu na primeira experiência comigo, no primeiro encontro comigo. E é nessa história de Jacó, então, que eu e você aprendemos que Deus, ele primeiro trabalha no meu coração e no seu coração, para nos transformar a ponto de influenciarmos as pessoas ao nosso redor. Porque essa história diz que chega um momento em que Deus vira para mim e para você e diz, chega de distância, chega de desobediência, chega de desistência. Eu estou aqui, ó. Só levanta um altar para mim, só me coloca em primeiro lugar, só me coloca no centro de tudo. Deixa eu marcar a sua vida de uma maneira diferente, deixa eu ser prioridade do seu coração em todo momento. Porque esse homem aqui, ele viveu de tudo na vida, mas ao final de tudo, a sua história, ele volta para o Senhor, volta para aquele lugar ali. Quando nós lemos essa história, em primeiro lugar, a gente aprende que o altar não é automático, ele tem que ser intencional. O fato de você ter nascido num lar cristão não significa que você é alguém salvo por Jesus. A salvação, ela é individual. O fato de você ser casado com uma pessoa salva por Jesus não te dá garantia de salvação. Tem que haver um desejo, uma intenção, tem que haver uma entrega. Eu preciso me entregar para o Senhor. Não importa que os meus pais sejam, que o meu cônjuge seja, que os meus filhos sejam. Eu preciso me entregar para o Senhor. E para que a minha família, para que a minha casa viva essa experiência de um altar, eu preciso ter uma intencionalidade, eu preciso tomar uma decisão. O texto diz assim, Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que apareceu quando você fugia do seu irmão. Então disse Jacó aos da sua casa, livrem-se de todos os deuses. Deus deu uma ordem. E Jacó, naquele momento ali, Jacó decidiu tomar a decisão de obedecer ao Senhor. Deus chama Jacó de volta. Não é apenas uma mudança geográfica, era uma mudança espiritual no coração de Jacó. Vai lá e faça um altar. A palavra altar aqui significa aquele lugar de sacrifício, aquele lugar de sacrificar aquilo que é precioso, sabe? Para eu e você termos intimidade com Deus, nós devemos sacrificar, consagrar ao Senhor tempo para a leitura da palavra, tempo para a oração.
Menos tempo vendo séries, menos tempo no Instagram, vendo quantos likes você ganhou, menos tempo nas redes sociais, menos tempo no WhatsApp, mais tempo com Deus. É sacrificar tempo para ter tempo de qualidade com o Senhor. É sacrificar prioridades para que não sejam as suas prioridades a vencer e a ganhar o seu tempo, mas as prioridades de Deus para a sua vida. O sacrifício da vontade própria. Dizer, Senhor, eu quero é isso, mas eu vou obedecer ao Senhor e viver o que o Senhor tem para mim nesse momento aqui. É buscar a presença do Senhor. Muitas vezes a gente quer a presença de Deus consolando, mas a gente evita a entrega da nossa vida a Deus. Como é que eu vou perceber a presença de Deus se eu não me entrego para Ele? Porque é uma via de duas mãos. Eu me rendo e me entrego ao Senhor e eu sinto a presença do Senhor, me enchendo, me consolando, me fortalecendo, me dando discernimento. Só buscar, só querer a presença de Deus, mas não me entregar a Ele é algo insano, não vai rolar. Se eu não me entrego, eu não abro a porta para o Senhor entrar e me encher. Eu preciso erigir um altar dentro do meu coração e começa comigo. E começa com cada um de nós aqui. A termos uma vida consagrada ao Senhor mesmo. Jacó naquele momento ele olha para todos que estavam com ele e diz, pode levantar geral aí, agora, vamos embora, levantem-se, vamos, deixem os seus deuses para lá. Aquele homem ali intencionalmente, naquele momento, o homem que já tinha sido enganador, já tinha sido enganado, já tinha vivido um tanto de coisas, agora ele diz assim, nós vamos subir, vamos nos consagrar ao Senhor, nós vamos tirar tudo aquilo, vamos subir a Betel. O altar não acontece por acaso, é por isso que nesse mês nós estamos aqui para te animar a erguer um altar para Deus na sua vida. Erguer um altar para Deus dentro da sua casa. Porque um altar não acontece por acaso, acontece com uma intenção, com uma decisão. Senhor, eu vou erguer um altar ao Senhor aqui, para o Senhor me dar forças para vencer. A gente vive um tempo de muita correria, é trabalho, o trabalho toma muito tempo, são as demandas da vida ali, e muitas vezes a gente vai dizer assim, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para buscar mais ao Senhor, eu tenho a faculdade, o trabalho, a escola, eu tenho tantas coisas, a família, e tantas são as demandas ali, não dá tempo. O tempo que sobra é esse aqui, e às vezes é essa a expressão, o tempo que sobra. Ao passo que nós somos chamados a dar a Deus a nossa primícia. Primícia é o princípio, é o mais importante. É Deus em primeiro lugar, é Ele tendo prioridade na nossa vida. Vamos combinar que a gente sempre encontra tempo para aquilo que é prioridade para a gente. Aquilo que a gente quer muito, sempre a gente encontra um tempo. E aí Deus vai ficando de lado. A intimidade com Deus vai ficando de lado. A vida de oração vai ficando de lado. A leitura da Bíblia vai ficando de lado. Vamos deixando para depois. Se Deus ele não for intencionalmente colocado no centro da nossa vida, ele será naturalmente deixado de lado. Porque as coisas materiais, as coisas físicas, elas clamam no nosso ouvido de uma maneira mais alta do que Deus, que nós não vemos fisicamente. Só que quando eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não estou fortalecido para enfrentar as lutas. Os meus olhos não se abrem para eu entender o ambiente espiritual que o inimigo tenta ali nos abalar em todo momento. Nós não temos a sensibilidade de entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Se Deus não foi intencionalmente colocado no centro da nossa vida, naturalmente, pela correria da vida, Ele vai ficar de lado. Como Ele é compreensivo, a gente pensa, Deus vai entender. É lógico que Deus entende. Mas enquanto eu estou distanciado do Senhor, eu sou presa fácil para o inimigo. Eu caio. E eu preciso da ajuda do Senhor. Altar, então, ele é construído de uma maneira intencional. Nessa manhã eu quero desafiar você, construa um altar para Deus no seu coração. E a partir do seu coração, na sua casa. É no altar do Senhor que a gente encontra consolo, porque Ele é o bom pastor que dá o refrigério na alma. Aquele que nos consola no momento de luta e no momento de luto. Ele que renova as nossas forças, que enche o nosso coração da alegria. É Ele que coloca e sela a nossa unidade em todo momento. É preciso ter a intenção, o desejo, a necessidade de construir um altar para o Senhor na nossa vida e adorá-lo e render a nossa vida diante dEle. Quando a gente olha para a história de Jacó também,
A gente aprende com esse texto que restaurar o altar exige purificação. Ele diz assim no versículo 2: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Não dá para construir um altar para Deus mantendo ídolos escondidos. Não dá. Deus, ele é um Deus zeloso. Ele quer exclusividade. Ele quer a nossa vida por 100%. Jacó dá uma ordem aqui, ó. Eliminem. A palavra sura aqui significa removam, rejeitem, afastem completamente. Não é administrar o pecado, não. É eliminar o pecado. Não é administrar os deuses, não. Deixar eles escondidinhos dentro de um baú. Porque não adianta fazer isso. Acã escondeu ali despojos da guerra embaixo da sua barraca, ninguém tinha visto, estava escondidinho embaixo da barraca, mas Deus, que é onisciente, estava vendo ali, e enquanto aquelas coisas estavam embaixo da barraca, ali, o povo não vencia a batalha, até que tudo aquilo foi retirado dali. Jacó está dizendo, é para eliminar mesmo, tire todos os outros deuses, e o texto aqui, deuses com D minúsculo, deuses mortos, são todas as enganações, deuses estranhos, deuses que não pertencem ao Senhor, influências externas. Hoje nós temos ídolos modernos por aí, são as prioridades erradas, é o excesso de distração que está o tempo inteiro. Você talvez parar para pensar, pegar aqui o seu relatório que dá aqui, de quanto tempo você ficou aqui, ó. Você vai ver o quanto que isso aqui tem te dominado, o quanto as redes sociais têm te dominado, quantas distrações têm impedido você de ter mais intimidade com o Senhor. É um Deus, sim. É um Deus. É uma dependência emocional de coisas ou de pessoas que faz com que Deus seja deslocado do centro das nossas vidas, que Ele deixe de ser prioridade. Aqui Jacó está dizendo, é para deixar, para se livrar, para eliminar todos os deuses. Além disso, purifiquem-se, limpem-se profundamente, se restaurem diante do Senhor. E depois de fazer essa parte interna, ele vira e diz, troquem de roupa, para que todos vejam. Muda completamente. Isso aponta uma transformação, de dentro para fora. Não basta remover o errado, é preciso assumir uma nova postura diante do Senhor, dizendo, eu sou de Cristo. E essas coisas, essas práticas, essas palavras, essas atitudes, elas não pertencem a um servo do Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não convêm ao servo do Senhor, por mais legais que elas sejam para a sociedade. E talvez essas coisas estejam aí ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Meus irmãos, não há restauração sem renúncia. Eu tenho que renunciar a mim mesmo e pedir ao Senhor, Senhor, está aqui a minha vida, ó, tudo que eu sou e coloco diante do Senhor. Para que o Senhor me purifique, para que o Senhor me transforme, para que o Senhor me ajude em todo momento, para eu viver uma intimidade profunda contigo. Viver realmente ali um culto de adoração ao Senhor. Quantas esposas aqui oram pela conversão ou pela reconciliação de seus maridos? Quantos pais estamos orando pela reconciliação de nossos filhos? Para que eles voltem para o Senhor Jesus. É preciso então influenciá-los com a nossa vida. Ah, pastor, eu sou o único em casa que sou crente. Então você começa a orar, você começa a louvar, chama a sua família para um tempo ali de louvor ao Senhor. Explica a lindeza, a beleza de letras, de hinos de louvor ao Senhor, a beleza da palavra de Deus, da presença de Deus. Ah, pastor, a minha família é toda de crentes, então se reúna para um culto doméstico, se reúna para aquele tempo especial ali como família, para adorar ao Senhor juntos ali, numa intenção de buscar, tirar, rejeitar, eliminar tudo aquilo que tira o nosso foco do Senhor. Mas o altar também, em terceiro lugar, ele restaura a presença e a direção de Deus. Jacó, ele diz assim, ele diz, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde eu tenho andado. Uma outra versão pode dizer assim, ao Deus que agiu em meu favor.
Deus que age em nosso favor, esse Deus que dirige a nossa vida. Quando nós restauramos, erguemos um altar ao Senhor e temos intimidade com Ele, nós percebemos a presença do Senhor ali para nos dirigir, para nos fortalecer, para nos consolar. Ele diz, esse Deus que estava ali comigo no dia da minha angústia, Ele agiu em meu favor, Ele me respondeu. No dia do aperto, no dia do sofrimento intenso, no dia do meu coração angustiado, Ele agiu em meu favor, Ele estava comigo, Ele não me abandonou. E eu e você devemos nos agarrar em Deus, né? Nos agarrar na esperança que há no nosso Senhor, porque Ele é infalível, Ele se importa conosco, Ele se importa com a sua família, Ele se importa com a sua vida. E Jacó está dizendo, esse Deus, Ele esteve comigo continuamente ao longo desse tempo. Por onde eu tenho andado, esse Deus tem estado comigo. E esse homem Jacó foi enganado pelo seu próprio tio. Mas ele entende, olhando para trás da sua vida, que mesmo naquele momento em que ele foi traído, que ele foi enganado, Deus estava com ele ali. Porque não importa, a presença de Deus na minha vida e na sua vida não elimina as lutas, nós sempre teremos lutas. Mas a presença de Deus na nossa vida em meio às lutas nos fortalece, nos consola, nos prepara. E quando olhamos para trás, vemos que mesmo em meio àquelas lutas, nós não estávamos sozinhos, Deus estava pegando na nossa mão, nos ajudando a atravessar o vale de sombra e morte, e nos levando a outro lugar ali, porque Ele está continuamente com a gente. Onde há um altar, há a consciência da presença de Deus. E quando nós temos a consciência da presença de Deus, em primeiro lugar, nós nos sentimos fortalecidos, porque sabemos, Deus está comigo. O homem pode ter me enganado, alguma pessoa pode ter me traído, pessoas podem ter me entristecido, mas o Deus da criação, o Deus todo-poderoso, Ele está comigo. Isso me faz me sentir fortalecido. Mas ao mesmo tempo a consciência da presença de Deus na minha vida me traz uma responsabilidade de um agir, de uma conduta que honre o seu nome, porque Ele sabe tudo que eu estou pensando, fazendo e falando. Por isso a minha conduta deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando há um altar e há a presença do Senhor, tem paz em meio ao caos. Aquela paz que o apóstolo Paulo diz que excede todo o entendimento. Quando há a presença do Senhor na nossa vida, tem direção em meio à confusão. Às vezes tem uma confusão na nossa vida e a gente tem que sentar naquela hora ali, ir lá para um cantinho, quando a gente não sabe o que a gente vai fazer, que decisão tomar, é hora de parar e ouvir a voz de Deus. Meu irmão, não toma uma decisão, seja ela simples ou importante, sem você parar e buscar intimidade com Deus, a direção de Deus. Não faça, não tome uma decisão na emoção, não tome uma decisão na pressão das muitas vozes ao seu redor. A galera é igual o golpista quando ele te liga, ele quer que você tome uma decisão rápida. Um dia desse me ligaram ali, dizendo, olha, uma coisa do banco lá, e aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, essa voz aqui, e a pessoa pedindo um monte de informação que ela que tinha que ter. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu desliguei, mas aí o cara, não, você tem que fazer agora, Não, minha conta, fazendo lá uma dívida, não tenho dívida, eu não tenho dívida nenhuma, não. Não, tem sim, está aqui, o CPF não é esse, é esse. Os caras sabiam tudo. Depois eu fui na agência aqui do Bradesco, aqui para falar com a gerente lá, e estava lá, o cara tinha tentado fazer um empréstimo de 100 mil no meu nome. Mas eu desliguei a coisa na hora e fui lá. No dia seguinte estava lá o empréstimo lá, o pedido de empréstimo lá para ser aprovado pela gerente. Eu cheguei lá, antes de abrir a agência, fiquei lá esperando, né? A agência de Belfor Roxo aqui do Bradesco, irmãos, a fila dobra, né? Eu cheguei cedão lá e fiquei lá umas 2 horas esperando a agência abrir para poder, e estava lá meu nomezinho lá, ó. Se eu dou o clique ali na hora. Então, se tem muitas vozes falando ao seu ouvido, vai para um canto orar. E vai buscar a direção de Deus. Numa coisa simples ou numa coisa importante. Tem que ser a presença de Deus a te dirigir, a me dirigir em todo momento. O diabo, ele quer isso, ele nos inunda com várias vozes para causar uma confusão na nossa cabeça e a gente tomar uma decisão de uma maneira assodada, de uma maneira apressada. E quando a gente toma uma decisão assim, vai dar ruim. O altar, então, é esse momento de presença de Deus, onde o Senhor fala o coração, onde a gente sente a direção do Senhor, onde a gente sente ali a vontade de Deus. Também esse lugar de presença de Deus é um lugar que traz esperança ao nosso coração. A esperança de que Deus, Ele cuida de nós.
que a porta que ele fecha é porque ela não é boa, e a porta que ele abre é a porta pela qual nós temos que ir, é a porta pela qual nós temos que seguir. Uma casa sem um altar fica vulnerável, e o inimigo tem aproveitado brechas, por menores que sejam, para destruir tudo aquilo que Deus tem edificado. Só que ele já está derrotado, você crê nisso? O diabo já está derrotado, porque nós pertencemos ao Deus Altíssimo, que nos fortalece para que possamos vencer as batalhas. Porque se uma casa sem altar, ela fica vulnerável, uma casa que tem um altar erigido ao Senhor se torna um território de Deus, e onde Deus está governando, o diabo não tem espaço. Deus não tem espaço sobre os casamentos que estão blindados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não tem espaço nos relacionamentos que são... O diabo não tem espaço nos relacionamentos que são protegidos pelo Senhor. Faça da sua casa um território de Deus. Faça do seu casamento um reino de Deus, sendo governado por Ele em todo momento. Porque o altar, ele transforma a casa, o lar, num ambiente de presença contínua do Senhor. Talvez você que me ouve aqui, ou pela internet, o altar da sua casa está lá cheio de poeira, abandonado. A Bíblia, ela só é tocada no domingo quando você vem para a igreja. Até quando você tira ela do móvel, fica a marca direitinha da poeira da semana lá. Cadê o altar? É hora de restaurar o altar. Se você não se importa com seus familiares que estão afastados de Jesus, tem alguma coisa errada. Você também não está mais sentindo sede da presença de Deus. E por isso uma pessoa afastada para você tanto faz. Quando a gente se importa com aqueles que não estão mais aqui, que estão por aí pelo mundo, isso significa que o nosso coração está comprometido com o Senhor. E a gente tem que fazer mais algumas coisas para que essas pessoas voltem. E tudo começa com o altar. Tudo começa aceitando o convite do Senhor, dizendo: suba a Betel, suba ao lugar onde tudo começou, volte ali ao primeiro amor, volte ali àquele tempo de intimidade com o Senhor, volte ali a buscar a direção de Deus para tudo, derrame a sua vida diante do Senhor, busque a direção do Senhor, busque a proteção do Senhor, não dê nenhum passo, faça como Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos para lugar nenhum. E é assim que tem que ser, porque sem Ele nós vamos dar com os burros na água, mas com Ele, a direção certa, e quando tiver água, Ele vai abrir o mar ou o rio, e a gente vai atravessar de pés secos, porque Ele é o Deus que governa o universo. Hoje é dia de decisão, querido, nessa manhã de domingo. Você já teve um altar no seu coração e ele foi abandonado? A sua casa já teve um altar e toda a sua família estava ali integrada diante do Senhor? Como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje não está bem assim. É hora então de você dizer: Senhor, começa comigo. Começa comigo. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, eu quero ser o instrumento diante do Senhor, para que a minha família volte a se curvar diante do Senhor. Hoje é dia de restaurar o altar pessoal, a começar comigo, Senhor. Tem um cântico antigo que dizia isso: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Muitos aqui não lembram, né? Isso daí, né? A gente declara a nossa idade com isso aí. Mas é assim, irmãos, é começar comigo. Talvez hoje seja o momento de você dizer: Senhor, é comigo. Começa em mim, Senhor. Mas a partir de mim, restaura um altar lá no meu lar, na minha casa, na minha família. Restaura um altar, Senhor, um altar, Senhor. Toma o seu lugar de novo. Senhor, hoje eu quero remover tudo aquilo que tem concorrido com o Senhor. Tudo aquilo que tem me feito dar prioridades a outras coisas e não ao Senhor. Hoje eu quero pedir para o Senhor remover tudo isso, Senhor. Eu quero Te colocar novamente no centro da minha vida. Betel significa casa de Deus, lugar da presença de Deus.
E talvez nessa manhã você queira pedir: Senhor, que a minha casa seja Betel, que a minha casa seja um lugar da tua presença, que a minha casa seja a tua casa, um lugar onde o Senhor habita, um lugar onde o Senhor governa, um lugar onde o Senhor dirige, um lugar que o Senhor protege. Senhor, eu quero que a minha família seja assim. Para isso eu estou erguendo diante do Senhor um altar hoje. A minha casa não será apenas um endereço, será um lugar da tua presença. Feche os seus olhos aí, talvez você nessa manhã queira pedir isso ao Senhor, dizendo: Senhor, as frustrações, as tristezas, as mágoas, as prioridades financeiras, materiais, profissionais, até mesmo ministeriais, têm tomado o teu lugar. E isso tem aberto brechas, tem nos enfraquecido. Se nessa manhã você quer pedir ao Senhor: Senhor, remove aquilo que está tomando o teu lugar na minha vida, remove aquilo que está tomando o teu lugar na minha família, restaura, Senhor, um altar na minha vida, para que o Senhor seja adorado. Hoje eu quero render a minha vida a Ti. Hoje eu quero buscar diante do Senhor consolo, força, direção. Acontecem coisas que me deixam confusa, eu não sei o que fazer, para onde ir, mas eu quero entregar a minha vida para o Senhor dirigir. Não quero dar mais nenhum passo que não seja dirigido pelo Senhor. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar, encerrando esse momento de culto. E se nessa manhã você deseja pedir ao Senhor: Senhor, aceita a minha vida como um altar a Ti, restaura o altar na minha casa, na minha vida, no meu namoro, no meu casamento, no meu relacionamento com os filhos, com os pais. Se nessa manhã você quer pedir: Senhor, eu quero voltar àquele lugar do início de tudo. Senhor, eu quero Te pedir que a minha casa, o meu lar, seja um lugar da Tua presença, da Tua habitação. Se você quer pedir isso ao Senhor, Deus está falando com você hoje, dizendo: eu quero a sua vida rendida aqui. Você pode sair do seu lugar e vir enquanto nós estivermos cantando. Senhor, me dá um recomeço. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu me rendo totalmente a Ti. Essa canção foi escolhida para ser a canção do mês, por um motivo, pela declaração que ela faz diante do Senhor. E enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir dizendo: Senhor, começa comigo a transformação lá na minha casa. Começa comigo, Senhor, e através de mim. Talvez você pela primeira vez queira fazer uma decisão de entregar a sua vida, dizer: Senhor, eu entrego tudo. Eu quero que a minha vida seja um altar verdadeiro a Ti, onde há santidade, onde há adoração, onde há serviço, onde há fidelidade, começando com a minha vida. Se você nessa manhã quer fazer isso, se unindo aqui, a irmã Maria Luísa, que já está aqui à frente, você pode sair do seu lugar e vir, pedindo e clamando ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar. Senhor, eu quero erguer um altar a Ti nessa manhã. Alguém pode vir. A sua casa no Senhor Jesus. Diz: Senhor, a minha casa, o meu casamento
está alicerçada em Ti, Senhor Jesus. Talvez você queira pedir isso para o Senhor nessa manhã. Mais uma vez, a rocha, vamos cantar juntos. A rocha em que minha casa está firmada. Senhor, nessa manhã, Senhor, eu te entrego a minha vida, meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, Jesus, eu te entrego minha vida. Nós estamos aqui, Senhor, desafiados a erigir altares em nossos lares para o Teu santo nome, clamando para que Tu reines em nossos corações e a partir de nós em nossos lares. Senhor, estenda a Tua mão sobre cada marido aqui para que seja um verdadeiro sacerdote do seu lar, ó Pai. Ó Deus, estenda a Tua mão sobre cada esposa e mãe, para que seja a mulher sábia que edifica o seu lar. Ó Deus, estenda a Tua mão sobre cada filho e filha, para que possamos honrar nossos pais, como a Tua palavra nos exorta. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos instrumentos em Tuas mãos, para que nossos lares sejam fortalecidos em Ti. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada namoro, para que, ó Deus, seja um namoro santo na Tua presença, e desde o namoro até o casamento haja um altar levantado para o Senhor, guiando os namorados em santidade, em compromisso, em fidelidade. Toma cada casal aqui representado, Senhor. Ó Deus bendito, protege nossas famílias e toda a nossa descendência, Senhor. Ó Deus, que o Teu Filho Jesus seja a rocha onde nossos lares estão firmados, e ó Deus, firmados na rocha fiel que é Cristo, são inabaláveis pelo poder do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a rejeitar todas as distrações que nos afastam do Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, as nossas quedas, e ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecermos firmes no caminho que o Senhor propôs para cada um de nós. Toma os nossos lares em Tuas mãos, Senhor, e ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Estenda a Tua mão de poder e graça sobre nós. O Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti agora, mesmo aqueles que não vieram à frente, que estão diante do Senhor agora, colocando suas vidas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha compaixão, como o Senhor sempre tem. Toma a vida de cada um de nós em Tuas mãos e nos fortaleça, Senhor. Nos dê discernimento, Senhor. Nos dê autoridade de vida, Senhor. Nos dê força para rejeitar tudo aquilo que não Te agrada e viver segundo a Tua vontade. Perdoa as nossas falhas.
Cuida de nós, Senhor, e de nossas famílias. Obrigado, Deus, pela classe que já se reuniu de manhã. Obrigado pelas classes que vão se reunir agora. Que haja crescimento espiritual. Que haja entendimento da Tua vontade. Ó Deus, que sejamos cheios do Teu Espírito, ó Deus. Que possamos sair deste lugar, ó Deus, fortalecidos e preparados para a batalha, ó Deus, a fim de que o inimigo seja envergonhado e nossas casas, nossas famílias agradem ao Teu coração acima de tudo, Pai. Toma, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. É o que nós Te pedimos nesta manhã, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, nome soberano, generoso, invencível, o nome santo e sublime de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nós, em nossos lares, com altares erguidos para a honra e glória do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão, desejo um domingo abençoado. Estaremos juntos aqui à noite, e que a sua casa seja um altar de adoração ao Senhor, a partir do seu coração, da sua vida, em nome de Jesus.